do Lucas Evangelista de novo, de um ponto de vista técnico que nenhum jornalista explica, isso eu posso garantir. Não existe, tá? Jornalista no Brasil. Olha, e talvez lá na TNT Esportes a gente pode falar de uns 3 que mais ou menos fazem isso, mas não é interessante, por isso que a gente não vê. Um abraço pro André, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Inscreva-se e ativa o sininho. Eu tava trocando uma ideia aqui com o pessoal, rapaziada. Faz muito tempo que eu não faço uma resposta a um jornalista e não é nada agressivo também que vocês vão assistir aqui. Então, peço para deixar o like, compartilhar o vídeo. E tem algumas coisas que me incomodam um pouco. Então, quando incomoda, eu acho que eu tenho que falar. E dou também a abertura para quem um dia se sentir incomodado com alguma coisa que eu fizer, me responder. Eu não vejo nenhum problema nisso. Não tenho, assim, zero problema. Pode fazer quando quiser. Eu sei que muitas vezes eu também passo do ponto. E às vezes vai ter gente que vai querer me responder. Agora, no caso do Massini, não é nem porque ele passou do ponto. Não é nem porque ele... eu só acho que não é verdade. Então, quando não é verdade, eu preciso me posicionar, tá? Então, mas não teve passada do ponto nem nada do tipo. Eu vou pular para o Instagram do Massini primeiro. E lembrando também que eu evito esse tipo de resposta porque eu não acho necessário. Por exemplo, o jornalista na TV falou uma groselha. Eu já fui, quando mais novo, um cara que ficava respondendo e condicionava o meu canal respondendo o jornalista. Eu não faço mais isso. Então, quem acompanha aqui sabe que eu evito, e quando eu faço a resposta é normalmente quando eu concordo. Então eu pego coisas do Mauro César, pego coisas do Mauro Betti, como eu fiz agora. E quando eu discordo, eu acho que, cara, todo mundo tem direito de ter uma opinião. Então, assim, eu vejo desse jeito hoje. Não cabe ao meu canal ficar respondendo absurdos, entendeu? Porque eu defendo que absurdos têm que ser ditos mesmo. Eu acho legal, cabe ao debate, mas eu não vou ficar condicionando o canal à resposta o tempo inteiro, né? Então vamos aqui primeiro pro vídeo do Massini, peço o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Por que que o vídeo me chamou a atenção, tá? Porque tava aqui, bom negócio. Aí eu falei, deixa eu ver o que é. E aí ele citou uma situação do André Hernan, tá? E no meu ponto de vista, ele não entende de mercado da bola mais que eu. E ponto. Se ele quiser, a gente pode marcar um debate. Ele não entende e acabou. Só que aí ele traz uma situação aqui e me desculpa, não é verdade. Então eu vou mostrar para vocês por A mais B que não é verdade. E lógico que ele colocou um benefício aqui que ele não sabia. Então eu vou mostrar para ele que ele realmente não sabia, tá? Vamos escutar o vídeo com calma aqui. Bem, e aí, ótima quarta-feira para todos, hein? Janela de transferência fecha na sexta-feira e eu tô aqui para dar uma boa notícia. A gente no jornalismo precisa dar crédito para quem trabalha e trabalha certo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesse negócio de mercado da bola, que o André Hernan é um profissional de primeira linha, tá? Ele foi o primeiro que eu tenha visto a dar informação de que o Palmeiras fechou a contratação do camisa 8, Lucas Evangelista. Aí, pronto, aqui vocês podem assistir inteiro lá. Isso aqui já basta. O André Hernan falou isso quando? E agora, esse ano, né? Então, o meu vídeo é de exatos 1 ano atrás. Me deu até trabalho para achar o vídeo, que é saída do Jailson para o Celta de Vigo, meia surpresa e mais. Durante essa transmissão aqui, eu estava mostrando a interpretação das coisas e por que que o Lucas Evangelista interessava ao Palmeiras. Então eu não vou trazer a live inteira, porque a live tem 2 horas e 4, tá? E vocês podem ir lá assistir essa transmissão, beleza? Então fica em aberto para vocês assistirem lá, tá? Eu vou trazer o trecho que eu justifico o Lucas Evangelista e a live inteira é mostrando como funciona o mercado da bola no futebol brasileiro, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. O Douglas Santos tem o mesmo valor de mercado do Wendel, aquele que foi especulado no Palmeiras e no Flamengo e não fechou com ninguém, tá? Na verdade, rapaziada, eu comecei a live agora, sim, mas vou pedir para vocês que hoje a notificação tá daquele jeito. Então, se vocês puderem empurrar essa live com like, pra gente não ter o risco de ter que ficar... Meu mal é não usar Twitter. Porque se eu usasse Twitter, eu teria feito assim. Ao invés de fazer uma live de 2 horas e 4, eu teria colocado assim, Lucas Evangelista no Palmeiras, e uma setinha. Aí todo mundo ia falar que eu era o primeiro, mas como eu faço live, aí complica, né? 40 minutinhos, tá? Só pra chegar a notificação pra galera. Eu vou dar só a trilha de transição pra atualizar e a gente já volta, tá, pessoal?
Desculpa, pessoal, porque eu tava atualizando aqui. Essa é a nossa, na verdade, a nossa tela de entrada, tá? Rodei ela 2 vezes hoje, porque eu tava atualizando a informação aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Voltando para cá, do Murilo, agência. E aí eu comecei a olhar. Falei, cara, pode estar por aqui. Quando eu comecei a descer aqui a agência, eu achei quem? O Zé Rafael também. Lembra que a gente já falou dessa agência? Zé Rafael e Murilo. Se chegar jogador daqui, não me parece uma situação para crítica. Cara, não vou enrolar vocês. Achei também aqui o Cauli, certo? Acima do Cauli, eu achei o Lucas Evangelista. E concluí que pode ser o nome que o Palmeiras vai contratar do nada. E vou tentar explicar com situações mais densas aí, tá? Vamos. Então, ou seja, cara, eu fui o primeiro e único, inclusive, no ano passado a falar do nome dele. Ninguém falou do Lucas Evangelista no passado. Aí eu não sei se depois que eu falei aqui repercutiu. Foram 34 mil visualizações, 3.600 likes e você pode assistir essa live. E agora eu quero explicar que ninguém entende mais que eu de transação de jogador internamente. Por quê? Porque eu não vejo um jornalista mostrar isso aqui para vocês que eu vou mostrar agora. No negócio, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, que nenhum jornalista fala isso e eu não sei se é medo, rabo preso, o que que é. Mas eu falo, porque eu trabalho para mim mesmo, né? Então, assim, como eu trabalho para mim mesmo, eu não tenho medo de ficar desempregado. Porque quem me paga o meu salário sou eu e as pessoas que me assistem. Então, eu não tenho medo de eu falar uma coisa aqui e receber um e-mail que eu estou sendo mandado embora. Então, graças a Deus, eu me desprendi disso há mais de uma década. Então, eu falo aquilo como tem que ser dito e a verdade para o torcedor. Uma coisa que eu defendo a teoria é que muitos jogadores, os clubes não são donos e um dia essa verdade vai aparecer. Alguns jogadores, os clubes são donos e outros não. Essa é o que eu defendo. O agente é muito mais dono do jogador do que o clube, tá? Sempre que o jogador quer que o negócio aconteça, esse negócio acontece. É só vocês observarem. Logo, o Palmeiras tem uma postura diferente. Vocês viram ali com o Rony, né? Que o Vasco entrou na jogada, o Palmeiras bateu o pé e falou: não, você vai pro Atlético Mineiro. Aconteceu uma coisa parecida com o Dudu. O Palmeiras funciona um pouquinho diferente da maioria, mas em grande maioria os atletas não são dos clubes. O Corinthians agora, por exemplo. Eu arrisco dizer que metade desse time aí, o Corinthians não é dono. Metade. Tá? Que não, nem deve ter pago ainda parte desses jogadores. Thales, Magno. Aí você viu agora que o Roger Guedes entrou na justiça contra o Corinthians, o agente dele. Então, assim, não tô falando do Corinthians porque é meu rival. Tô falando que é assim que funciona. E se quiser discordar de mim, vai discordar porque é bobão. Porque é assim que funciona e acabou. Voltando aqui pro negócio, não é Naves e Fabinho envolvidos na troca, que estão dizendo aí, coincidentemente, ou coincidência ou não, são da Web Soccer Brasil Limitada, os dois. É muita coincidência, né? Porque a gente tem aqui um monte de jogadores agenciados por agências diferentes, Rock Nation, inclusive a Rock Nation ela capta jogador bom, ela sabe, ó, Zé Rafael, Figueiredo, enfim. Aí Carlos Leite, Brasil Soccer, Conquest, não é estranho? Então, por que que não é estranho? Porque os negócios funcionam assim, tá? Eu não preciso que tenha um jornalista A ou B para fazer isso, porque eu faço eu mesmo, entendeu? Então, se vocês voltarem aqui no canal, vou mostrar aqui a data para vocês. A gente faz muita live, é muito difícil muitas vezes quando a gente traz uma informação, e eu também conheço um rapaz que é amigo do evangelista, então isso também agiliza, né? Funciona, ajuda, né? Como lá no caso do Dudu, que algumas coisas a gente antecipou aí, também ajudou bastante ter pessoas que eram do meio ali, né? Que eram próximas e tudo mais. Isso também ajuda, mas aqui foi a live, se vocês analisarem lá, é 100%, cara. É 100% interpretação, cara, de mercado, entendeu? Então tá aqui, ó. É saída do Jailson para o Celta de Vigo, meia surpresa e tem o Evangelista na capa. Então vocês podem assistir depois essa transmissão aqui que eu tô falando, tá? Então, cara, o Massini ele não precisa saber que eu fui o primeiro, né? E aí eu tava falando disso aqui pra vocês antes da gente entrar ao vivo. Porque eu levo isso aqui como filosofia de vida, tá ligado? Se ninguém me dá o crédito, eu venho aqui eu mesmo e faço pra mim mesmo. Não tem problema nenhum.
Então, nesse momento, eu queria agradecer a mim mesmo por ser um cara foda, entendeu? Porque se eu ficar esperando que os outros façam isso por mim, eu paro. Então, por que eu tô falando isso, cara? Porque no caso do evangelista, eu vou explicar pra vocês como funciona e o que pode acontecer, não quer dizer que vai. Eu expliquei tudo sobre o projeto do Red Bull Bragantino naquela live. O projeto do Red Bull Bragantino eu voltei a citá-lo no nosso último vídeo, tá? E aí, o que eu falo pra vocês? Como que o jornalismo funciona no Brasil? É muito fácil ser o cara que trabalha sobre a notícia quando você tem duas pessoas do clube que ficam o dia inteiro zapeando com você. Difícil é ser eu, que não tenho amiguinhos dentro do clube e preciso interpretar o mercado como ele funciona e trazer aqui para vocês com uma taxa de assertividade muito alta. Ou seja, eu não tenho amiguinhos, eu tenho 2, 3 jogadores, agora 2, que de vez em quando eu consigo falar com eles. Lembra do caso do Arthur, né? Que ele foi vendido para o Zenit e o que a gente trouxe aí para vocês sobre a mudança de posição e etc. Então, assim, é difícil a gente furar essa bolha, uma vez que essa bolha ela se mantém resistente à mídia alternativa, tá? Então, rapaziada, sobre o Lucas Evangelista, ele é da Rock Nation. Existem jogadores que são agenciados pela mesma agência e esses jogadores, tá? Estão espalhados pelo Brasil. Nessa troca, e o que está envolvendo Palmeiras e Atlético Mineiro, tem muito uma situação específica de mercado que a gente precisa mais um tempinho para interpretar melhor, para não falar besteira, e eu estou tentando fazer isso aqui, tá, do meu jeito. Por que o Palmeiras juntou com Atlético Mineiro? Quais os interesses lá na frente? Quem o Palmeiras e Atlético quer afetar? Então, assim, me parece meio claro, né? Me parece meio claro, assim, o movimento, mas ainda vai um tempo pra gente conseguir interpretar melhor. Então, cara, quem quiser assistir essa live vai ver toda a leitura de mercado que eu fiz, tá? Claro que dentro dessa live eu sempre respeito o público de sugestões, como teve gente que falou do Franco Serve. Nessa live aqui, ó, tem essa live, se vocês quiserem assistir. E voltando mais um pouquinho, vocês vão achar uma outra live que eu falo do Vitor Roque e do Endrick, cara. Mas eu não falo do Vitor Roque no Palmeiras, não, mas eu falo do Vitor Roque como negócio, né? O que aconteceu quando um time quer e quando o jogador quer e quando as camisas mais pesadas do mundo entram no negócio. E aí vocês vão avançar 2 meses aqui no canal pra cima. Aí tem toda essa polêmica aqui do Dudu e tal. E tem a live do Gabriel Jesus. Eu não vou conseguir achar aqui, mas tá aqui. Nesse meio aqui, entre 2 meses, é muito difícil localizar aqui as questões do canal, quando eu não tenho em que live que eu falei. Mas é uma live que tem a capa do Gabriel Jesus por empréstimo, tá? E aí a gente estava discutindo há 1 ano atrás se fazia ou não sentido. Agora o Gabriel teve a lesão, né? Vai ter uma queda de mercado absurda e daqui para frente já pode falar de Gabriel Jesus no Brasil também, tá? Então, antes, é a mesma coisa se o Richarlison, nessa temporada que Deus me livre, ele machucar. Mas vocês já podem falar de Richarlison no Brasil, porque o mercado não perdoa essas quedas de performance e também por lesão. Então, o jogador que custa na Europa, sei lá, vamos colocar 35 milhões de euros, se ele tiver uma lesão de LCA, uma lesão séria, cai para 20. É igual o Vitor Roque, eu sou o único que tá falando o seguinte: eu não tenho pressa pelo negócio, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, tudo bem. E se não acontecer, eu gostaria que vocês olhassem o preço de mercado do Vitor Roque em junho. Não esquece disso. Caso ele não venha para o Palmeiras, vocês vão entender que... Por que o Barcelona tá querendo fazer a venda agora? Porque o Barcelona sabe disso que eu tô falando, cara. Ele precisa performar agora, com a chegada do Coutinho Hernandes, sendo meio que um terceiro reserva. É muito difícil, sob pressão, ele performar até junho, para o Barcelona vender ele por 30, vender ele por 35. Então, o Barcelona tá amigo nesse negócio porque o negócio convém a ele, pô. É óbvio. É óbvio. Né? Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês, cara. Eu não preciso de ninguém me dar crédito, porque eu tenho uma boa audiência. Eu quero citar um desses amigos aqui que me seguem. São 2 aqui, que um tá aqui na live, então eu vou citar ele também, que é o Will. Mas em específico o Rodrigues, que lembrou. Fernando, na verdade não fazem 6 meses, você falou. Faz mais de 1 ano. Foi por conta do Rodrigues que eu achei. E aí, cara, eu arrisco dizer que é o seguinte: quando algumas negociações são vazadas, como eu vazei essa do Lucas Evangelista, elas não acontecem. Por quê? Porque o clube não quer dar moral, ou porque o clube não acha legal quando vaza, e aí eles seguram, tá? Então, assim, o Lucas Evangelista já estava sendo sondado lá, porque o Palmeiras já sabia do que estava acontecendo com o Zé Rafael. Tô mentindo? O Zé Rafael vem apresentando problema físico há mais de 1 ano.
né? Há cerca de 10 meses, pelo menos. Então, o Palmeiras já estava olhando para esse tal de camisa 8. Eu só acho que é muito aleatório você especular o Andreas Pereira querendo pagar coisa de, sei lá, quase 8 vezes mais, sei lá quanto que dá. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 8? 6? 6 de 6 a 8 vezes a mais no Andrés e você fechar com o Evangelista ainda envolvendo dois jogadores da sua base que são do mesmo agente. Então, cara, eu preciso falar aqui como funciona. É assim que funciona. Então não há debate de como funciona o mercado, ele funciona desse jeito. Ponto final. Até a negociação do Dudu pro Cruzeiro e depois essa nossa parceria com o Atlético, ela é muito previsível, né? Aqui no Brasil se faz negócio como criança de quinta série, né? Só que é assim que funciona e é assim que a gente vai repercutir. É assim que a gente vai repercutir. O caso do Rony, por exemplo, que eu lamento, vou citar o Rony para não parecer uma coisa pessoal, eu vou citar o Dudu. A forma como os jogadores saem do Palmeiras indica muito como que a gente é no mercado. Zé Rafael, olha como o Zé Rafael saiu do Palmeiras. Até agora, e se teve, eu peço desculpa, mas eu não vi despedida pro Zé Rafael, um clube que sempre falou que o jogador era importante, etc. Não teve nada porque ele tem um imbróglio da parte física do jogador. O Rony era Qatar, a janela do Qatar ia fechar, aí Atlético passeou em outros ares, aí há um posicionamento da presidente de encerrar ciclo. Olha como a dificuldade que a gente tem, e isso para mim mostra muito quem são os donos dos jogadores, em vender, em direcionar a venda. E aí a gente consegue ir no Rony, a gente consegue ir no Dudu, como foi. Dudu sai, não sai, sai, não sai, não saiu, depois saiu, Palmeiras ganha, não ganha com isso, e não ganhou. Então, assim, só para mostrar como funciona esse mercado, tá? Então, o que tem de acontecer aqui ainda com Fabinho e Naves? Eu acho que pelo menos um dos dois, tá? Aí uma parada que pode acontecer ou não. Só que eu não tô falando, cravando com certeza, tá? Web Soccer Brasil, Web Soccer Brasil. Provavelmente um dos dois é captado pela Rock Nation. Porque, cara, acontece, sabe, o pessoal, a transferência dos agentes, né? O jogador é cuidado por um agente, depois ele vai ser cuidado por outro. Eles têm características para cair na Rock Nation, tá? E eu vou mostrar para vocês a Web Soccer primeiro. A Web Soccer eu já não conheço muito bem, não, para ser sincero. Ela tem o Fabinho, o Naves, o Renan. Você tá vendo que tem muito jogador que é dessa agência e que passou pelo Palmeiras aí, ó. O Matheus também, o goleiro. Então, assim, são jogadores de base, vamos chamar assim, na grande maioria, tá? Quando a gente volta aqui e vai lá na Rock Nation, você já vai ver um perfil um pouquinho mais, né? Pouquinho assim, né? Eu tô sendo bonzinho. Tem o Vinícius Júnior, mas eu tô falando assim, um pouquinho mais além, né? Quando você vem para os jogadores aqui de 4 milhões de euros, é Zé Rafael. Você tem aqui também, quer ver, ó? Ó o André Silva aí que estavam falando, não é o André Silva da Rock Nation? Que estavam, tipo, sondando e tal. Acabou indo pro Werder Bremen, né? Então, assim, aí você, ó, tem o Lohan do Flamengo. Então, assim, são jogadores melhores, né? Do Palmeiras você tem o Zé, você tem o próprio Murilo, que a gente citou. E aí, cara, meio que do Murilo pra cima, aí já é, cara, uma realidade mais, né? Mais ampla. Ainda assim, se a gente analisar o Martinelli, o Paquetá, o Endrick, o Vinícius Júnior, jogadores aí que... o Martinelli acho que não, mas que ainda podem muito mais do que fizeram, né? Martinelli eu acho que já tá ali, né, bem encaixado, mas ainda pode mais, eu acho que ainda pode mais. Vinícius Júnior, 24 anos, aí cotado ao melhor do mundo, né? Melhor do mundo para muitos. Aí o Di Marco, Paquetá, né? Que era para ter ido pro Manchester City, aí se não tivesse acontecido tudo que ocorreu na carreira dele, o De Bruyne, ou seja, é outro patamar, né? É outro patamar de agente, isso não tem como discutir. Então, cara, é só para mostrar para vocês que, assim, no jornalismo, para mim, e eu não vejo problema nenhum nisso, há dois tipos de jornalista, né? Eu nem jornalista sou, mas estou falando dos jornalistas agora. O jornalista que entende mercado e o jornalista correio de dirigente. E para mim, o correio de dirigente é a maioria. Ah, eu tô sabendo de uma negociação. O que o cara faz? Olha o trabalho dele. Contacta pessoas aqui no WhatsApp. Ah, eu tô sabendo disso. Abre o aplicativo aqui do Twitter. Abre aqui o aplicativo do Twitter. Cadê essa porcaria? E coloca aqui, né? Uma setinha, rumor, exemplo, evangelista no Palmeiras e um tempinho. Essa é a maioria do jornalismo. Agora, quando a gente vai falar de mercado, dos porquês que as coisas funcionam, como funcionam, meu amigo, aqui no Brasil tem poucos, hein? Aqui no Brasil, se a gente contar 10 é muito, hein?
Tô falando de jornalista, eu já não tô falando de mim. Falando dos caras que trazem interpretação de mercado, conversam sobre por que aquele negócio aconteceu. Eles não querem falar os porquês, eles querem só transmitir que o negócio aconteceu. Então ninguém quer falar por que o Bruno Fux veio parar no Palmeiras. Por que o Mikael custou 5 vezes o valor dele de mercado. Por que, que o Emiliano Martinez e o Mikael, e o Emiliano Martinez que passou pelo Red Bull também. Então ninguém quer cruzar essas informações. O Mikael veio. Olha quantas coincidências. O Emiliano jogou no Red Bull, o Mikael jogou no Galo. Mas ninguém quer entender os porquês, como funcionam as transações. Eles só querem transmitir, né? Transmitir a opinião. A informação, aliás, desculpa. E poucos querem entrar em a fundo como é a situação de mercado. Então, assim, cara, essa resposta aqui eu coloco ela de forma tranquila, tá? Mas eu fui o primeiro, tá? Eu fui o primeiro, ponto final. Eu não fico querendo crédito a todo momento, não, tá? Quando também, né? A gente deveria ter tido uma mídia para bater muito mais pesado naquele lance do Merentiel. Eu me vi junto com o MVVC, com a MIT ali, talvez, quase que batendo sozinho nisso. Aí o jogador foi lá e ajudou na nossa eliminação da Libertadores, né? Então, assim, quando a gente vai falar de gestão do Palmeiras, cara, essa gestão do Palmeiras, ela deixa a desejar muito e não é de hoje, cara. Não é de hoje. Então, aqui é a live, tá aí pra vocês, tá aprovado aí, quem foi o primeiro. Não quiser me dar o crédito, não tem problema. A minha escola Ibrahimovic Snoop Dogg sempre vai aparecer aqui pra dar o crédito pra mim mesmo. Não tem problema. Agora, são algumas questões que já aconteceram sobre esse negócio de mercado da bola e é engraçado o jornalista aqui no Brasil, eu não vou nem citar nomes agora porque são alguns que fazem isso. Se você pega o setorista, o jornalista de fora, ele lança a notícia. Aí o que os caras aqui no Brasil ficam? Eles ficam assim, atualizando. E aí eles chupinham. Eles são literalmente alguns, tá? Eu não tô generalizando. Eles são como se fossem, como chama aquele? É um parasita. Porque ele fica, no caso do Andrei Santos eu vi isso. A gente tinha a informação oficial de onde veio. Ninguém deu crédito pro cara aqui no Brasil. Eles ficam esperando os caras que são os referências de mercado soltar a coisa para correr, soltar primeiro para parecer que ele foi o primeiro. Por que isso? Porque quando se diz respeito a mercado internacional, mano, você não tem jornalista, cara, aqui especialista em mercado internacional. Você tem o cara que é amiguinho do dirigente, que fica esperando, que eu não tô falando que é o Massini nesse caso, tô falando que existe. Os amiguinhos de dirigente esperando a call do dirigente. Quando a call vem do dirigente, o negócio já tá na metade, velho. O negócio já tá para acontecer. Você vê no caso do Vitor Roque, quando se falou do Cúcio Hernandes, quem foram os primeiros a falar? Pessoal, Cúcio Hernandes tá indo pra lá, cara. Jogador do Columbus Crew, que foi especulado no Flamengo, que pediu lá em cima, tá indo pro Betis. O negócio do Vitor Roque pode sair. É papo de talvez o Palmeiras só ter acordado quando isso aconteceu. Mas veja bem, se a gente tivesse especialistas de mercado monitorando o Cúcio Hernandes, que a gente inclusive pediu no Palmeiras, né, achando viável, mas jogador mais caro do que... Acabou sendo uma pedida... assim, injustificável que ele fez pro Flamengo. Mas se tivéssemos aí um cara de radar de mercado, será que a gente já não tava com o Vitor Roque aqui? Porque, veja, se o Palmeiras entra no negócio antes do Cúcio ir pro Betis, você cria situações mais favoráveis para você, para já estar o jogador aqui. Do tipo, lembra... Gabigol reserva do ou Pedro reserva do Gabigol, é mais ou menos a mesma coisa. Muita gente, aí eu tô falando torcedor, cara, isso é vergonhoso. Antecipou, olha, o Cúcio indo pra lá, o Vitor Roque pode voltar pro Brasil. E meio que dá a entender que foi nesse momento que o Palmeiras entrou na jogada. A questão é, sempre aos 45 do segundo tempo, quando toda a imprensa tá especulando uma situação ao Palmeiras. É mesmo? Pode crer. Acho que dá negócio, vamos lá. É essa a impressão que passa. Essa é a impressão que passa. Eu tenho poucos ali motivos para elogiar. Talvez na negócio do Felipe Anderson, sim, que o Palmeiras negociou direto com o familiar. Parece que tinha mesmo a proposta da Juventus. Conseguiu convencer o cara de vir para cá. Mas são poucos negócios. A maioria o Palmeiras... ai meu Deus, onde eu vou? Vou aqui. Onde estão falando? É ali? Por isso que acaba não conseguindo fechar com ninguém. Porque não tem um cara especialista de transação de mercado lá dentro. Talvez o scouting seja esses caras, mas não sei o quanto eles têm autonomia para trabalhar ali no Palmeiras, o quanto eles são ouvidos de fato, né? O Abel até citou uma situação de scouting que me
né? Eu sempre, quando tem uma situação estranha, faço a minha anotaçãozinha para depois pegar na contradição. Então ele falou uma situação de scout que ele falou assim: determinado jogador não precisa de scout. Às vezes precisa. Às vezes precisa, porque, por exemplo, o Vitor Roque precisa de scout porque tem que ter um monitoramento do que o Betis está fazendo para quando o Betis se movimentar, a gente antecipar a negociação do meio do ano para não virar essa novela. E aí não precisava ter feito isso agora. Antecipa para o meio do ano, fica mais barato para o clube e a imprensa nem fica sabendo. Quando você tem um scout que funciona e antecipa, né? Opa, peraí, tem um jogador lá da Inter de Milão que pode voltar ao Brasil, um sul-americano? Deixa eu ver o que a Inter está fazendo. Se a Inter movimentar no sentido de uma reposição e esse cara virar a terceira opção, é a hora de entrar em contato com a gente desse cara. Não vejo que a gente tem isso no Brasil, de verdade, cara. Eu não vejo que a gente tem isso aqui. E talvez, se a gente não tem nem gramado, você acha que a gente tem isso? A gente, né, tem todo um debate aí sobre gramado. Aí você vê agora os clubes que nem o Flamengo trazendo um Felipe Luiz de um tato diferente, de uma situação diferente, tanto como treinador como de mercado. Você acha realmente que os clubes têm? Aí você vê o Flamengo agora tentou trazer o Boto, nós temos o Anderson Barros. Você acha que, pô, se a gente tem o topo da hierarquia, Leila Pereira, Anderson Barros, você acha que a gente tem esse cara abaixo apitando e ajudando o trabalho deles? Eu duvido. Eu duvido que tenha. E esse cara tem que ser um nerdão do futebol, né? A gente tem que ter caras ali no scout que seja o cara, pô, eu sou curioso, eu quero ver o porquê que o Talisca voltou pro futebol turco e qual que é as pretensões, né? Será que o Talisca indo lá tem alguém perdendo espaço? Tem que ser os nerdão, cara. É os caras de futebol manager mesmo. É os caras que curtem esse negócio. Eu já fui um cara que gostei muito mais. Quando eu vejo que aqui no Brasil é muito mais politicagem do que analista de desempenho e de mercado, eu fui desgostando. Porque aqui no Brasil, eu acho que não tem espaço para esse nerdão. Inclusive, se você é um cara que quer trabalhar com isso, capacite-se e vai trabalhar fora do Brasil, cara. Ou então em clubes que te dê esse espaço. Se você sonha em trabalhar com isso, eu não indico trabalhar no Brasil, porque hoje o Brasil dá pouco espaço para isso. Você vê o Botafogo fez uma abertura de um scouting mais assim técnico, menos político, mas são poucos aqui no Brasil que fazem isso. Então, se você sonha em trabalhar com isso, vai trabalhar fora, cara. Capacite-se e vai para fora do Brasil, né? Vai trabalhar literalmente ou no território sul-americano, ou no território europeu. Acredita no seu sonho, não tô aqui para te podar disso não, mas o cenário do Brasil em negociações é muito mais político do que técnico, ou seja, é muito mais do que indica, de quem encaixa jogador aqui e ali, do que você ser um profissional para de fato, né, conseguir trabalhar bem. Um reflexo disso, cara, é você fazer assim com o olho e você ver Kevin, Giovani, Luiz Guilherme, Endrick e ver quem que o Palmeiras contrata. Aí você faz assim com o olho, você fala, como pode um departamento descobrir e formar tantos jogadores bons e o departamento de compra fazer tanta merda, fazer tanta cagada? Como é que pode? Sabe como? Politicagem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado quem ficou aí. A quem estiver aqui na live continua aqui comigo, mas obrigado quem assistiu o vídeo, ficou esses 28 minutos. Um abraço para todos vocês, tamo junto, até a próxima. E quando não te derem crédito, agradeça a si mesmo. Funciona até melhor, você se sente mais importante.